Pessoal, a gente está diante de diversos crimes acontecendo na política brasileira. O alvo, vocês já devem ter percebido, foram os governadores de direita. Só que, ao que tudo indica, isso é muito mais grave do que possa se imaginar. Eu ouso dizer que, se continuar dessa forma, o Brasil vai partir para uma espécie de guerra. Algo, sem precedentes, com retaliação, e quem vai sofrer é o povo brasileiro. E o pior de tudo, com a conivência de nossos governantes. Eu vou explicar para vocês do que se trata, mas fica até o final do vídeo, porque a situação está mais grave do que você possa imaginar. Eu tenho certeza que você já foi afetado. Eu já fui afetado. Ontem mesmo eu postei um vídeo sobre isso com vocês lá no meu Instagram. Então nós vamos falar sobre isso. Outra pauta que a gente precisa falar também é o Lula. O Lula ganhou um lenço, daqueles grupos que ele gosta, lá da Palestina. Pois é, pode gerar um conflito diplomático gigantesco, porque esse lenço foi uma ofensa gigantesca a Israel, tornando o Brasil um anão diplomático. É vergonhoso o que aconteceu. Isso e muito mais. O Pablo Marçal está sendo destruído nas redes sociais, atacado de todos os lados. A ordem agora é eliminar o Pablo Marçal. Pois é, o jogo está ficando quente. Ninguém vai se assustar se de repente um certo avião cair. É o que a gente começa a ver no contexto agora, tá bom? Então, deixa o like, curte, compartilha aquele esquema que você já está acostumado. A gente já começa na segunda-feira, vamos trabalhar, afinal o Lula não vai viajar sem o dinheiro dos impostos, vamos trabalhar, vamos botar a cara a tapa, porque tem muita coisa acontecendo no nosso Brasil. Bora começar de matéria? Vamos lá? Vem comigo. É o seguinte, olha só, Lula ganhou um lenço com uma ameaça clara ao povo de Israel. Está escrito em árabe. Jerusalém é nossa. Nós estamos chegando. De fato, o Lula mal lê português, mas nenhum presente chega até ele sem verificação. Até quando o petista vai defender terrorismo? Quem fez essa publicação foi o Daniel José. E aqui está o Lula com o lenço, né, que ele ganhou. E quando você joga aqui, tá literalmente escrito aqui, ó: Jerusalém é nossa, nós estamos chegando. E aí, eu não falo árabe, eu acredito que poucos de vocês também falam. Se vocês observarem, eu fiz a leitura com o Google Lens aqui, né, com o Google Tradutor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, Jerusalém é nossa, nós estamos chegando. Tá? Olha, se nós continuarmos nessa situação, com tantos posicionamentos do atual presidente contra Israel, mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar numa situação que não vai ter volta. Não vai ter como retroceder. Uma hora a ofensa vai ser tão grande, porque já foram várias ofensas. Não sei se vocês sabem, o Lula já é considerado uma persona não grata, né, dentro do Estado de Israel. Em qualquer momento, algo mais tenso pode acontecer ainda em relação a Israel. E nos sentimos envergonhados com tudo isso. Vamos lá, vamos continuar falando aqui do que está rolando, né? Lula sobre fogo. Negacionistas não podem ignorar a crise climática. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesse domingo para pedir ajuda internacional para lidar com as mudanças climáticas no Brasil. A fala acontece diante de uma onda de incêndios que se espalha em diferentes regiões do país simultaneamente. Presta atenção. Onda de incêndios se espalha em diferentes regiões, e a palavrinha mágica
simultaneamente. Isso não é normal, isso nunca foi normal. Abre aspas. Mesmo aqueles que são negacionistas não podem continuar negando a crise climática. Temos que combater as mudanças do clima com muita inteligência, investimento, inclusive com financiamento dos países mais ricos que já devastam suas florestas. Essa conta não pode ser apenas do sul global, escreveu Lula em seu perfil no X. Você já viu que o Lula tentou se beneficiar aqui desse caos que está acontecendo? Essa onda de queimadas que atinge o Brasil e que a maioria dos brasileiros está sendo vítima, pode ser um cofrinho para o Lula para buscar financiamento internacional ou para atingir a nossa própria soberania. Porque se tem uma coisa que a gente sabe, que turminha tipo o Macron, eles não estão interessados em salvar a Amazônia. A historinha do Salve a Amazônia é patética. Na verdade, eles estão interessados muito mais no nosso, sabe, nas nossas riquezas, no nosso ouro. Saiu uma matéria essa semana de que grande parte do ouro que sai do Brasil e vai para a União Europeia é ouro ilegal. Adivinha quem dá a fita para essa turma da União Europeia? Então, a grande questão é, o Lula está tentando tirar êxito e se beneficiar com com esses incêndios, né, simultâneos em várias regiões do país. Mas tem muito mais coisa para vocês entenderem sobre isso aqui. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é o que eu vi ontem aqui em Goiás, tá? Tava desse jeito aqui, tá bom? Vídeo mostra gados fugindo de incêndios no Pantanal. A Polícia Federal começa a investigar as causas. Um vídeo que circula nas redes sociais na noite de domingo mostra rebanhos de gado tentando escapar das queimadas que avançam na região do Pantanal. Incêndios criminosos têm sido registrados no local. Mas peraí, como que vários locais começam a ter incêndios de uma hora para outra simultâneos? E peraí, criminosos, se nós estamos aqui diante de um grupo que age coordenadamente, ninguém está agindo sozinho. Tarcísio de Freitas é um cara perspicaz, ele já está agindo. Tarcísio diz que 2 homens foram presos. Tinham gasolina, isqueiro e celular com vídeos de mais incêndios. É um grupo de terror no Brasil, um grupo terrorista no Brasil. Uns caras desses nunca mais deveriam ter a chance de sair da cadeia. Atentaram contra milhares de vidas, destruíram bens imóveis públicos e particulares, causaram a morte de pessoas, animais, devastaram a flora e a fauna no local, prejudicando o meio ambiente de forma irreparável. Criminosos dessa magnitude representam o pior da humanidade e devem ser tratados com a máxima severidade. É difícil encontrar as palavras para descrever o grau de desprezo que esses indivíduos merecem, mas é inegável que eles são a escória da sociedade. Matéria do Major Meca, né? Publicação do Major Meca. E aí, eu pergunto o seguinte para vocês. Até agora, não teve ação do Exército indo atrás desses grupos, tentando desdobrar. É só a Polícia Civil de São Paulo que está indo atrás desses sujeitos. Então, começa-se a organizar, começa a chegar numa linha de raciocínio que é um grupo criminoso. São grupos criminosos. Tinham gasolina, isqueiros e celulares com fotos de outros incêndios. É um grupo criminoso que atingiu o agronegócio e os estados de direita do Brasil. Até que a verdade se faz luz. Polícia diz que preso em São Paulo por incêndio criminoso revelou ser do primeiro comando da capital. O homem preso pela Polícia Militar desse domingo em Batatais, no interior de São Paulo, acusado de provocar incêndios criminosos na região, é integrante do primeiro comando da capital. Chegou a gravar vídeo comemorando a ação criminosa, segundo a Secretaria da Segurança Pública. A PM prendeu o Alessandro Arantes, de 42 anos, no momento em que ateava fogo em uma mata em Batatais, na região de Franca. Segundo a polícia, uma equipe do 15º Batalhão foi acionada por moradores que viram a ação do criminoso e fizeram a denúncia.
Os policiais chegaram ao local quando o fogo já se alastrava pela mata. Arantes ainda tentou escapar, mas acabou detido durante a fuga. Logo após a prisão, o homem preso em flagrante diz que faz parte do PCC e teria mostrado um vídeo em que comemorava o fato de atear fogo na mata. Segundo a polícia, Arantes tem passagens por roubo, furto, homicídio e porte de drogas. Durante a prisão deste domingo, os PMs apreenderam com o criminoso um isqueiro, uma garrafa de gasolina. O homem foi levado à delegacia seccional de Franca e indiciado por provocar incêndio. Tem que ser terrorismo. Esse cara não tem que sair da cadeia, não. Esse cara é criminoso. Tem que ter aquela mesma atuação, aquela mesma garra para pegar o povo do 8 de janeiro. Tem que ter a mesma garra agora. Isso aqui não é atentado ao Estado Democrático de Direito, não. Quer desestabilizar as federações. Tem que ir para o STF. Tem que estar lá. Ou isso não é atentado, isso não é vandalismo, atentado ao Estado Democrático de Direito. Não quer desestabilizar as entidades federativas? O Guto Zacarias, deputado estadual, também escreveu, né? Hoje a Polícia Militar de São Paulo prendeu um sujeito em flagrante após o mesmo dar início a um desses incêndios no interior de São Paulo. Agora o homem assumiu ser membro do PCC, primeiro comando da capital. Ele tem passagem por homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas. Parabéns aos policiais. Quanto tempo de cana esse cara deve ter puxado? Só para saber. Será que ele pegou 17 anos de prisão? Por causa de homicídio, furto, roubo? Será que ele puxou 17 anos de cadeia? E agora, a outra questão é, o que se tem em mente aqui é que os prejuízos do agro brasileiro passa de 400 milhões de reais. Só uma fazenda em Goiás teve 700 hectares destruídos. E aí? Vai ter que ter uma multa, né? Milionária, o cara vai ter que reestabelecer, tem que ser o primeiro comando da capital, vai ter que pagar tudo isso, né? Esses caras também, de forma solidária, tem que ser crime multitudinário, ou seja, não importa a participação. Qualquer um que é membro desse grupo tem que responder por esse crime a partir de agora, e enquanto qualquer traficante que é vinculado ao primeiro comando da capital, enquanto não pagar esses 400 milhões de prejuízo, não pode progredir de regime. Será que vai ser 2 pesos e 2 medidas? Não dá para ser o mesmo peso, porque, sinceramente, isso aqui é muito mais criminoso do que os atos do 8 de janeiro, que, com toda certeza, tem uma conotação política, né, no que está acontecendo. E por falar em conotação política, vamos falar do Pablo Marçal. O Pablo Marçal está sendo destruído, tá, nas redes sociais, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Eu andei vendo uns vídeos da esquerda. A esquerda não está falando muito do Pablo Marçal, não. Mas eu vi uns vídeos da direita. A direita tá fazendo de tudo para destruir o Pablo Marçal. Seria o Pablo Marçal um infiltrado da esquerda? Será que o Pablo Marçal realmente é esse cara charlatão que todo mundo imagina? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O Magno Malta fez uma publicação tratando desse caso e cobrou, né, o Pacheco sobre a sua atuação. O que o sistema está fazendo com o Marçal é covardia, diz o senador. Em vídeo publicado nas redes sociais, Magno Malta falou sobre a censura imposta pela Justiça Eleitoral de São Paulo ao candidato a prefeito da cidade, Pablo Marçal. Criticou a postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diante das denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e condenou o cerceamento às liberdades empreendido pelo sistema. Parabéns ao Magno Malta, e realmente é isso que está acontecendo. Tá uma coisa absurda. O Dárcio Bracarense, ele é fechado com o Bolsonaro e não é muito fã do Pablo Marçal, não. Fez a seguinte publicação: candidatura de Marçal pode ser cassada se ficar provado que ele pagou cortes. Pagamentos a seguidores que influenciador nega ter feito pode configurar uma série de infrações à lei eleitoral, segundo especialistas. É insuportável ver como nossa institucionalidade se movimenta no sentido de preservar a carne dos leões. Se não podem vencer com argumento, atropelam com truculência. É o seguinte,
O que a Tabata Amaral, e agora a gente vai entrar nesse assunto, eu vou expor os fatos, não vou dar a minha opinião, porque tem gente falando, mas você tá sendo tendente aqui. Não vou dar minha opinião, vou expor os fatos, tá? E aí a opinião é com vocês. Vamos lá. O que aconteceu com o Pablo Marçal? Pablo Marçal, ele sempre trabalhou com as redes sociais. Sempre foi uma característica da atividade do Pablo Marçal fazer o seguinte: incentivar pessoas a fazerem cortes dos seus vídeos, e quando essas pessoas fazem cortes e publicam no TikTok, publicam no Instagram, publicam no YouTube, eles usam esses cortes para fazer a monetização. Então, quando você posta um vídeo e esse vídeo dá muitas visualizações, você ganha dinheiro com isso, pago pelas plataformas. O Pablo Marçal sempre fez isso, há 3, 4 anos atrás ele já faz isso. Sempre incentivou. O que ele entendeu? Ele precisa ser visível. Então, outras pessoas, como por exemplo, se você fizer um corte de qualquer pessoa que não autoriza isso, e você fizer uma publicação, você pode tomar um processo por direitos autorais. Por exemplo, você pegar um corte do meu vídeo e fazer um corte e publicar sem a minha autorização, eu posso ir lá e te denunciar por direitos autorais. O Pablo Marçal abriu mão disso, falou, pode usar, pode ganhar dinheiro à vontade, eu quero é ser visto. Ok, isso já acontece há 3 anos. Então, um dos questionamentos da Tabata Amaral, né, foi essa publicação, essa situação. Outro, que ele já faz isso há muito tempo também, disse, olha, os cortes que viralizam mais recebem um incentivo do Pablo Marçal. Isso há 3 anos ele já faz, porque ele busca visibilidade nas redes sociais dele, e não pela campanha. O que a Tabata Amaral falou? Que ele ainda está fazendo esses pagamentos. Ele argumenta que ele não está fazendo pagamento. Ele falou, não estou fazendo pagamento durante o período eleitoral. Antes, eu fazia. Teve até um influenciador que falou, eu tenho um recibo que eu recebi do Pablo Marçal, eu provo. Só que de antes do período eleitoral. Durante o período eleitoral, ninguém provou nenhum pagamento que o Pablo Marçal está fazendo esses impulsionamentos. Então, não há que se falar. Tem que demonstrar. Se demonstrar, ele tem que ser cassado, retirado? Não, multado. Ou vocês esqueceram do Lula chegando lá e pedindo voto para o Boulos? Usando milhões da máquina pública, dos nossos impostos, para pedir voto para o Boulos. Então não faz sentido. Nada justifica a cassação da candidatura do Pablo Marçal. É uma perseguição descarada. Tem uma linha de raciocínio, tá? Em relação a Tabata Amaral. Detalhe. Vamos lá. O Gustavo Gaia se manifestou sobre o Pablo Marçal também. O Marçal sofre as consequências de quem ele se recusa a criticar, né? Que é o Alexandre de Moraes. É o que disse o Gustavo Gaia. O deputado federal Gustavo Gaia usou suas redes sociais nesse sábado para comentar a censura sofrida pelo candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Ele falou, olha, tá vendo? Ele está sofrendo censura por causa do Alexandre de Moraes e se recusa a criticar o Alexandre de Moraes. Olha, isso aqui é só minha opinião. Não, ou melhor, são fatos, tá? Ninguém está cobrando que o Nunes faça as mesmas críticas ao Alexandre de Moraes. E se o Nunes fizer as mesmas críticas ao Alexandre de Moraes, não vai acontecer nada. Todo mundo sabe que é só para o Nunes ganhar. Por quê? Porque o Nunes, literalmente todo mundo sabe, que ele é aliado ao Temer, que indicou o Alexandre de Moraes. Então, assim, se o Pablo Marçal partir para essa linha de crítica a Alexandre de Moraes, igual o Tarcísio, que também não faz essas críticas, o Pablo tá certo. Então, assim, eu vejo que se hoje o Pablo Marçal entrar nessa linha, e tudo que os bolsonaristas querem é que o Pablo Marçal entre na linha direta contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque aí ele vai ser caçado, aí todo mundo vai gritar, olha só, que abuso, é por isso que a gente tem que tirar o Boulos, e o Nunes ganha. Há quem diga que é o seguinte, a Tabata Amaral fez tudo articulado, ela sabe que ela não vai ganhar. Então ela entrou com esse pedido, que vai caracterizar censura, é óbvio, é uma censura, tá? Ela entrou com esse pedido no seguinte argumento, olha, eu vou entrar com esse pedido para dar força ao Pablo Marçal. Entenda, vocês vão entender a linha de raciocínio. Eu vou entrar com esse pedido, o Pablo Marçal vai ganhar força com esse pedido. A ala que quer o Nunes como candidato, que quer que o Nunes ganhe,
vai ter que atuar contra o Pablo Marçal. Porque tá assim, ó. Tava o Boulos e o Nunes na frente. Então a Tabata Amaral falou, eu vou jogar essa aqui em cima do Pablo Marçal. Todo mundo que é conservador, que é contra a censura, virá para o Pablo Marçal. O Nunes vai cair. A turma do Nunes vai ter que se manifestar e partir para cima do Pablo Marçal. Eles vão brigar entre eles. E o Boulos está aqui, ó, felizinho da vida, só fazendo a sua campanha. E aqui a direita dividindo votos e cada um brigando com o outro. Plano perfeito e deu certíssimo. Se esse era o plano, a Tabata é uma gênia, né? Com aspas aqui, da política. Se o plano era outro, só deu a eleição. O próprio pessoal aliado ao Nunes falou: deu a eleição de graça para o Marçal agora. Ó, a Bárbara do Tietolizei escreveu: parabéns, gênia, Tabata Amaral. Você acabou de dar a eleição pro Pablo Marçal. Todo mundo incomodado com isso. Então foi todo mundo. Ontem eu vi um vídeo do Kim Paim, onde ele tece críticas pra caramba lá sobre um aliado do Marçal, Daniel José. Então o que eu vejo? No meio dessa briga toda, quem tá se esbaldando é a esquerda. É a esquerda. Pelo menos é o meu posicionamento, tá? Quem tá se esbaldando, quem tá curtindo a vida doidada é o Boulos, que tá atacando agora o Marçal e o Nunes. E o Nunes, né, o Marçal não estão nem se preocupando. Na verdade, esses ataques que começaram a acontecer contra o Marçal, vindos da direita, fez com que o Marçal brecasse o que ele estava criticando ao Boulos. Sabe aquele negócio que o Marçal insinua que o Boulos é usuário de droga? Pois é, tirou aquilo tudo do foco, ninguém está falando mais nisso, e agora todos os influenciadores que são vinculados ao Bolsonaro, todos os deputados estão moendo, triturando o Pablo Marçal, porque ele subiu nas pesquisas em relação ao Nunes, e eles querem o Nunes. E aí eu vi um vídeo que o cara fez um organograma justificando o porquê o Tarcísio e o Bolsonaro estão apoiando tanto o Nunes, né? E tem uma linha de raciocínio muito lógica e eu vou explicar para você, mas agora não, porque o vídeo já deu 22 minutos, tá? Então, se você quiser saber qual que é essa linha de raciocínio, a meio-dia eu venho cá filar boia na sua casa e eu te conto, tá bom? E nessa história, você vai responder para mim, no meio dessa treta toda, de que lado você tá? Marçal ou Nunes? Só isso que você responde para mim, para que eu tenha uma ideia aqui. Marçal ou Nunes? Coloca no comentário que eu quero saber. Fechou? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.